Esse cara faz de tudo para se tornar um fuzileiro naval, só que logo de cara ele e sua unidade são enviados para a Arábia Saudita e terão que experimentar o inferno por meses. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Soldado Anônimo, um filme de guerra e drama lançado em 2005, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos com o Sargento Instrutor Fitch recebendo os novos recrutas da Marinha Americana, explicando que agora eles não são mais homens negros ou brancos, e sim verdes, porque essa é a cor do exército. E aí ele se aproxima do recruta chamado Anthony Swofford, porque o pai dele serviu na guerra do Vietnã. Logo, o sargento pergunta se ele tem uma namorada, e o cara responde que sim. Mas o sargento diz que a essa altura do campeonato, ela já deve estar com outro, e manda Anthony fazer 25 flexões, porque segundo Fitch, esse é o número de vezes que a namorada do cara lhe traiu enquanto ele estava no exército. Portanto, Anthony paga as flexões, e começa a achar que cometeu um erro ao ter se alistado. Após isso, o sargento continua atormentando o coitado, e lhe pune com castigos físicos quando ele não consegue cumprir uma tarefa, questionando o motivo do cara ter se alistado. E estando sob pressão, Anthony admite que só se alistou porque não sabia o que queria fazer da vida depois que se formou na escola. E depois de passar pelo treinamento básico, os recrutas são colocados em um ônibus que estava a caminho da base de Pendleton. E vemos que Anthony está admirando uma foto da sua namorada Christina para matar a saudade dela. Chegando no local, o cara se encontra com um oficial que percebe que a família dele tem um longo histórico no exército, e por isso decide colocá-lo em um pelotão de soldados encrenqueiros, para ver se Anthony dá um jeito neles. Porém, acontece justamente o contrário, e os colegas do cara lhe amarram na cama usando fita, e esquentam um ferro para marcá-lo com uma sigla, fazendo com que ele desmaiasse. Só que alguns minutos depois ele acorda, e fica surpreso ao ver que não tem nenhuma marca em seu corpo. E um dos soldados chamado Troy explica que se tratava de uma pegadinha, e que se Anthony quiser uma marca, ele deve merecê-la. Mais tarde, o cara está com dificuldades para soltar o número 2, e toma um laxante para tentar resolver o problema. Contudo, o sargento Sykes abre a porta do banheiro, e diz que ficou impressionado quando soube que foram precisos 6 soldados para deter Anthony, e por isso ele oferece a oportunidade de entrar para o pelotão de atiradores de elite. Passando para o dia seguinte, Anthony se apresenta no curso para atiradores, e o sargento Sykes explica que somente 8 poderão passar, e que o restante será eliminado. Então ele decide implicar um pouco com Anthony, e faz ele tocar uma música usando somente a boca, enquanto os outros soldados se seguram para não rir. E com o passar dos dias, o sargento Sykes começa a treinar os soldados. Primeiro ele dá uma aula sobre camuflagem, dizendo que os aspirantes a atirador devem urinar nas calças se for preciso para não saírem do lugar, e revelarem a sua posição para o inimigo. Já na segunda aula, os soldados fazem um treinamento usando tiros de paintball para simular um confronto real. E na terceira, o sargento ensina eles a medirem a distância por conta de jardas, e também a descobrir a velocidade do vento cuspindo no dedo e apontando ele para cima. Já na parte final do curso, os aspirantes aprendem a atirar com snipers, e Anthony mostra que tem talento acertando um tiro preciso em um alvo que estava a uma grande distância. Além disso, eles também têm que se arrastar embaixo do arame farpado, enquanto outro soldado dispara tiros de verdade em cima deles, para eles se acostumarem com um cenário real de guerra. Porém, infelizmente, esse recruta acaba entrando em pânico e fica de pé levando um disparo e morrendo no processo. Após isso, somente nosso protagonista e mais 7 soldados se formaram, e o sargento Sykes divide eles entre a função de localizador e atirador, escolhendo Anthony como um dos atiradores. E aí o sargento entrega os rifles, e fazem eles citarem um juramento que diz que sem os seus rifles eles não são nada. Em seguida, Troy e Anthony são designados para formarem uma dupla, e enquanto Troy localiza o alvo usando uma luneta, Anthony efetua o disparo com a sniper. E em um dia, todos do pelotão estão assistindo o jornal, e descobrem que o ditador Saddam Hussein invadiu o Kuwait, e por isso Troy fala que a hora deles chegou. Portanto, Anthony e mais 5.000 soldados são levados de avião para o Kuwait, para atuar na Guerra do Golfo. E aí o tenente-coronel Kaczynski explica que Saddam Hussein tem cerca de 1 milhão de soldados, e que eles não têm piedade dos seus inimigos, usando até mesmo gás asfixiante, que é considerado um crime de guerra. Porém, Kaczynski explica que o objetivo deles não é atacar, e sim proteger os campos de petróleo que os iraquianos querem destruir. E só para contextualizar melhor, a Guerra do Golfo, que é essa que estamos acompanhando no filme, aconteceu em 1990 e 1991, e começou quando o Iraque invadiu o Kuwait, que é um país bem pequeno, e com um exército menor ainda. Já em contrapartida, o Iraque tinha um dos maiores exércitos daquela época, e sem intervenção dos Estados Unidos, o resultado teria sido bem diferente. Mas é claro que os americanos só ajudaram porque tinham interesse nessa região, já que o Kuwait, assim como outros lugares do Oriente Médio, tem bastante petróleo. E eu sei que não tem muito a ver, mas o Battlefield 4 tem um mapa do Golfo que é bom pra caramba. Mas continuando com o filme, eles montam um acampamento no meio do deserto escaldante, e os outros soldados ficam loucos ao verem as fotos da mulher de Anthony, e dizem que ele deveria logo dar um tiro no próprio pé para voltar para casa, antes que alguém roube a namorada dele. Só que de repente o sargento Sykes chega de surpresa, e dá um minuto para eles vestirem os trajes de proteção, que servem para anular o gás asfixiante. Mas quando o tempo acaba, nenhum dos soldados consegue vestir o traje a tempo, e por isso o sargento diz a todos que eles estão mortos. E conforme os dias passam, os soldados começam a patrulhar o deserto para se acostumarem com um clima quente. Além disso, o sargento também ensina eles
eles a acharem as minas que estão escondidas embaixo da terra, usando apenas suas facas. Mas com o tempo, os soldados começam a ficar entediados, e por isso fazem uma rinha de escorpiões apostando dinheiro para ver quem será o vencedor. E aí 62 dias se passam desde que Anthony chegou no deserto, sendo que agora não tem somente 5.000 soldados, mas sim 115.000. No entanto, não tem nenhum sinal das tropas inimigas, e por isso os soldados estão mais entediados do que nunca. Eles até mesmo criaram um mural da vergonha para colocar todas as mulheres infiéis que traíram algum soldado que está no acampamento. E Anthony checa esse mural todo dia para ver se sua namorada Cristina não está nele. E uma ótima forma deles acabarem com esse tédio é assistindo os vídeos do canal e deixando o like, que nem você está fazendo agora, então deixa o like aí. Em seguida, o Sargento Sykes conta para os soldados que alguns repórteres estão chegando para entrevistá-los, só que ele lhes proíbe de reclamarem nas entrevistas, dizendo que os soldados não devem ter opinião própria. Portanto, eles começam a dar entrevistas e mentem que está tudo bem, e que estão adorando ficar no deserto. Porém, Anthony decide desobedecer o sargento, e conta que está morrendo de medo das bombas que os iraquianos podem lançar neles. Após isso, a repórter pergunta quais os recursos que eles têm para se protegerem de ataques químicos, e o sargento mostra os trajes de proteção NBC, que servem tanto para ataques químicos quanto para os biológicos e radioativos. Então a repórter questiona se os soldados conseguem usar esse traje mesmo fazendo 45 graus no deserto, e para provar que sim, o sargento faz os soldados jogarem uma partida de futebol americano enquanto usam os trajes. Só que logo, Dave começa a brigar com outro soldado, envergonhando o sargento na frente das câmeras, porque isso mostra que o pelotão que ele comanda é indisciplinado. E em seguida, o sargento entrega água para os soldados mostrarem que é possível se hidratar mesmo usando a máscara, pois nela tem um tubo que serve para beber líquidos. Contudo, os soldados só reclamam e não fazem o que o sargento lhes pediu. Mas como se isso já não bastasse, os caras ainda tiram as roupas à frente das câmeras e brincam de fazer striptease. Já de noite, o sargento decide se vingar pelas brincadeiras e manda os soldados empilharem sacos pesados de areia embaixo de chuva. E assim que os caras terminam, o sargento ordena que eles desfaçam tudo, lhes dando mais trabalho. Após isso, eles estão descansando na tenda, e Anthony recebe sua dog tag, mas fica irritado ao ver que erraram uma das informações que tem nela. E pra quem não sabe, a dog tag é basicamente uma plaquinha de identificação, que tem informações como o nome do soldado, tipo sanguíneo, etc. Além disso, Anthony também recebe uma carta da sua namorada Christina, em que ela conta que está conversando bastante com Carl, que é o gerente do hotel em que ela trabalha. Com isso, Anthony pensa que pode estar sendo chifrado, e por isso fica arrasado, mas Troy tenta consolá-lo, dizendo que eles terão 2 dias de férias para esfriarem a cabeça. Já Cortez recebe uma foto do seu filho que acabou de nascer, e fica feliz da vida, porque ele tinha deixado sua esposa grávida para servir no exército. Passando para o dia seguinte, as férias começam, e os soldados ganham o direito de ligarem para seus familiares. E aí Anthony decide ligar para sua namorada, e de um jeito discreto pergunta sobre esse tal de Carl, mas Christina fica irritada, e diz que ele é só amigo dela. Porém, antes que os dois pudessem continuar a conversa, a ligação cai. E galera, para vocês verem como a vida muitas vezes é injusta, já que Anthony está comendo o pão que o diabo amassou para servir o seu país, sem saber o que está acontecendo com a sua namorada, sem contar que os soldados também recebem salário, e por isso esse é o trabalho de Anthony. E é interessante ver que os soldados não sofrem somente com a guerra, e sim com a infidelidade de suas namoradas ou esposas que estão lhe esperando em casa. E na minha opinião, se o cara tem uma namorada antes de ir para a guerra, é melhor ele terminar mesmo. Já se ele é casado, é outra história, e tudo fica baseado na confiança que o casal tem. Após isso, Anthony está no banheiro e vê o reflexo de Christina no espelho, fazendo com que ele sentisse nojo e começasse a vomitar areia. Só que de repente o cara acorda assustado e percebe que era só um pesadelo. E ao ver que seu amigo está sofrendo, Troy decide convidá-lo para assistir o filme O Franco Atirador, que a esposa do oficial Deathman enviou para ele. Portanto, os soldados se reúnem na sala e colocam a fita para rodar. Contudo, no lugar do filme aparece uma cena picante, e logo Deathman percebe que essa é sua esposa relaxando com o vizinho, pois ela gravou tudo e enviou a fita só para se vingar dele. Com isso, o cara começa a chorar e deixa a sala. Então Anthony e alguns outros soldados aproveitam que ele saiu para dar replay na fita, mas Troy lhes impede de assistir, explicando que isso é uma baita sacanagem com o cara. E aí Troy questiona o motivo de Anthony querer ver a fita, e ele diz que queria saber como a traição se parece, já que Christina deve ter feito o mesmo com aquele gerente do hotel. Mais tarde, eles retornam para o acampamento, e vemos que 122 dias já se passaram, e que no total tem cerca de 390.000 soldados americanos protegendo esse enorme deserto. Contudo, Anthony continua triste por causa de sua namorada, e por isso ele decide comprar alguns litros de licor para beber junto com os rapazes, e comemorar a véspera de Natal. Porém, era a vez de Anthony ficar lá fora vigiando durante a noite, mas ele pede para Fergus ficar em seu lugar, prometendo que irá compensá-lo outro dia. Só que enquanto todos bebem e se divertem na tenda, Fergus coloca algumas salsichas para assar no lado de fora, e acaba se distraindo. Com isso, um incêndio começa, e Fergus tenta apagá-lo, mas só piora as coisas, derramando sem querer um galão de combustível nas chamas. Logo, o fogo se espalha e alcança as caixas de munição, causando vários barulhos de tiro no acampamento. E isso faz com que os soldados pensem que estão sendo atacados pelos iraquianos. No entanto, Fergus explica o que aconteceu, e no dia seguinte, o sargento Sykes descobre que o incidente só aconteceu porque Anthony pegou bebida sem autorização, além de ter colocado outro para
fazer a vigia em seu lugar. Portanto, o sargento explica que não quer alguém tão irresponsável quanto Anthony lhe dando cobertura em um combate real, e por isso decide expulsá-lo do pelotão de atiradores de elite. Após isso, o cara é colocado para queimar as fezes dos banheiros do acampamento, só que não é tão simples como vocês pensam, porque ele precisa mexer tudo enquanto ferve e tem que respirar aquele cheirão ruim, além de ficar todo sujo de fumaça de cocô. Mais tarde, Anthony está bem debilitado mentalmente, e por isso ameaça meter uma bala em Fergus, explicando que mentirá para os oficiais que foi um tiro acidental, para pegar poucos anos de cadeia. E aí Fergus argumenta que não teve culpa, porque aquela vigia era para ser feita por Anthony, mas o cara aponta seu rifle para ele, fazendo com que Fergus se desesperasse e começasse a chorar. Então a saúde mental de Anthony piora ainda mais, e ele entrega sua arma para Fergus, e pede para o cara finalizá-lo porque ele não está mais aguentando o exército, e também pelo fato de provavelmente ter sido traído por Christina. Mas felizmente Fergus não puxa o gatilho, e Anthony se acalma e volta ao normal. Após isso, os soldados estão patrulhando o deserto, e Troy fica sabendo o que aconteceu na tenda e faz Anthony pedir desculpas para Fergus. Só que de repente eles escutam alguns barulhos de tiro, e depois que se aproximam para ver o que é, eles encontram algumas silhuetas aparecendo no horizonte, mas o ar quente dificulta bastante a visão dos soldados, e por isso eles não conseguem descobrir se são aliados ou inimigos. Porém, logo os soldados percebem que são alguns homens árabes que estão se aproximando, e Troy ordena que eles formem uma linha e apontem suas armas na direção dos caras. Mas para evitar um conflito, Anthony caminha na direção dos árabes, conversando na língua deles, e descobre que alguém atirou em seus camelos. Após isso, os soldados estão voltando para o acampamento de caminhão, e mostram que estão surpresos pelo fato de Anthony ter aprendido a falar árabe. E aí uma moça vestindo um turbante passa por eles de carro, e Dave começa a fazer gestos obscenos para ela, fazendo com que Anthony ficasse zangado com ele. E ao chegar no acampamento, o sargento Sykes revela que Saddam Hussein declarou o Jihad, que é basicamente uma guerra santa muçulmana contra os infiéis e inimigos do Islã. Com isso, Anthony e os demais soldados são enviados para proteger a fronteira, pois a guerra finalmente chegou. Então, Sykes explica que eles esperam pelo menos 30 mil baixas no primeiro dia de confronto, e além disso ele dá pílulas e injeções para os soldados usarem para retardar os efeitos de ataques químicos. Só que um dos soldados fica com medo de tomar essas pílulas, porque segundo eles, elas têm efeitos colaterais a longo prazo, mas Sykes diz que ele não precisa tomar se não quiser, mas explica que as pessoas vítimas de ataques químicos carregam sequelas pro resto de suas vidas. E em seguida, os soldados começam a cavar buracos para dormirem durante a noite. Só que Troy perde a paciência e diz que eles estão ferrados por terem que lutar no deserto, que é um enorme campo aberto de tiro, ao contrário, por exemplo, do Vietnã, que tinha árvores e construções para se proteger. Entretanto, isso deixa Anthony irritado, porque Troy basicamente está baixando a moral da tropa. Então Sykes chama Anthony para conversar a sós, e conta que eles descobriram que Troy mentiu quando disse que não tinha uma ficha criminal, e que por isso o cara será expulso do exército e punido quando eles voltarem para casa. Com isso, Anthony entende o motivo de Troy estar irritado, e pergunta por que ele não contou que será expulso do exército, mas o cara fala para Anthony cuidar de sua própria vida. Já de noite, ele recebe de volta a camiseta que tinha dado de presente para Christina meses atrás, juntamente com um bilhete em que ela diz que sempre amará ele, mas que está tudo acabado entre os dois. Então o Kruger diz que todos na tenda são apenas fuzileiros descartáveis, e que ninguém se importa com eles, nem mesmo suas famílias ou namoradas. E aí Anthony conta que Troy será expulso, e por isso todos seguram ele, e usam ferro quente para marcar a sua pele com a sigla do corpo de fuzileiros, deixando assim Troy emocionado, pois somente soldados dignos recebem essa marca. E vocês podem ter achado que Dave iria se ferrar por ter feito aqueles gestos obscenos para a mulher árabe, mas a verdade é que a palavra do homem nesses países tem mais peso do que a mulher, e que provavelmente é ela quem seria punida se denunciar algo e não um soldado. E eu fui dar uma rápida pesquisada sobre os trajes NBC que aparecem no filme, e descobri que é possível comprá-los pela internet por uma bagatela de 90 euros, o que dá mais ou menos R$474. Eu só não sei se eles realmente são de boa qualidade e se vão funcionar quando um ataque de verdade acontecer. Já as pílulas de iodo contra a radiação também podem ser compradas, mas obviamente não é para você sair tomando elas igual um louco sem se informar direito antes. Mas continuando com a história, os iraquianos começam a disparar neles usando artilharias, e Anthony é o único que fica de pé sem se esconder nas trincheiras. Com isso, Sykes e os outros pedem para Anthony se abrigar, mas ele está tão hipnotizado que não consegue ouvi-los, e logo ele percebe que urinou nas calças. E aí Sykes pede para o cara pegar uma bateria para o rádio que está no caminhão, e ele corre para desviar das bombas, e consegue retornar com a bateria, mas logo percebe que ela está descarregada. Após isso, os iraquianos começam a recuar, e os fuzileiros aproveitam para avançar e conquistar mais território. Rapidamente, alguns jatos aparecem no horizonte, e Dave comemora por pensar que eles são aliados. Entretanto, os jatos se aproximam e atacam, finalizando vários fuzileiros. Em seguida, os que sobreviveram chegam em uma enorme rodovia, que tem vários veículos e corpos queimados de pessoas inocentes, que só estavam tentando fugir da guerra, e aí os soldados decidem acampar nesse lugar, e Anthony vomita ao ver um dos corpos de perto. Porém, logo eles veem rastros de fumaça de longe, e percebem que os iraquianos conseguiram destruir os postos de petróleo. Com isso, a fumaça contaminada alcança as nuvens, e poucos minutos depois começa a chover óleo em cima deles. Já de noite, vemos que o chão está
repleto de óleo e que os soldados estão cavando buracos para dormirem. Só que de repente, gotas de óleo caem nos olhos de Kruger e ele quase fica cego. Após isso, Anthony está enterrando o corpo de um civil que Dave estava usando para brincar. Mas logo o cara acha um cavalo que está coberto de óleo e Sykes se aproxima para dizer que Dave será punido por ter desrespeitado o corpo de uma vítima de guerra. Então ambos começam a conversar e o sargento Sykes diz que poderia ter ficado com a sua família, aproveitando seus filhos e sua esposa e trabalhando junto com seu irmão para fazer mais dinheiro que no exército. No entanto, ele explica que escolheu servir para poder ver o que as pessoas normais não podem, como por exemplo essa incrível vista do petróleo queimando. Já no dia seguinte, o tenente-coronel Kaczynski manda chamar os dois melhores snipers da companhia, que são Anthony e Troy, explicando que eles precisam eliminar 2 oficiais de alta patente, que foram vistos em uma torre de controle, já que sem esses oficiais o batalhão inimigo inteiro ficará desorganizado e provavelmente se renderá. Com isso, Anthony e Troy se esgueiram pelo território inimigo e se escondem em uma construção que lhes fornece uma vista da torre de controle. Logo, os 2 oficiais aparecem e Anthony começa a ajustar a mira da sniper para realizar os disparos. Porém logo o major interrompe os dois, explicando que eles não devem atirar, porque irá solicitar um ataque aéreo para finalizar os inimigos. E aí Troy fica inconformado e conta que eles têm permissão do tenente-coronel para puxar o gatilho, mas o major pega o telefone para solicitar o ataque aéreo, fazendo com que Troy perdesse a linha e arrancasse o aparelho das mãos dele. Anthony tenta acalmar seu amigo, mas ele começa a xingar o major e tem um surto. Mas felizmente o major entende que Troy está abalado por conta da guerra e não manda prendê-lo nem nada. Após isso, os jatos realizam um serviço e Troy e Anthony ficam sem receber os créditos pelo sucesso da missão. Então eles percebem que não finalizaram um único soldado inimigo até agora e depois voltam andando para o acampamento porque esqueceram de embarcar no caminhão. Só que ao se aproximarem mais, eles se assustam ao ver 2 cabeças de seus companheiros fincadas em estacas, mas logo ambos percebem que era só uma pegadinha e que todos estão comemorando porque eles venceram a guerra. E galera, ainda bem que o major era um cara calmo e tranquilo, senão o Troy poderia ter pego alguns meses ou até mesmo anos de cadeia. E o motivo de Troy ter surtado é que eles passaram uns 150 dias no deserto e não tiveram a chance de provar o seu valor realizando alguma missão relevante ou abatendo algum oficial do exército inimigo. Continuando com o filme, os soldados começam a atirar pro alto para curtir e Anthony faz o mesmo, disparando seu rifle pela primeira vez desde que a guerra começou. Após isso, os militares retornam para os Estados Unidos e são recebidos com carinho pelas pessoas. E um veterano que lutou no Vietnã até aparece para dar os parabéns. Alguns dias depois, Anthony visita sua ex-namorada e percebe que ela está morando junto com o gerente do hotel. Enquanto isso, Dave está curtindo a vida bebendo em um bar junto com uma mulher e Kruger está fazendo uma apresentação importante em seu mais novo trabalho. Já Cortez está em um parque de diversão com sua esposa e seus filhos e Sykes voltou ao campo de batalha. Porém, em um dia, Fergus visita Anthony para contar que Troy morreu e o cara fica arrasado ao ver o corpo de seu amigo no caixão. Por fim, Anthony olha pela janela de sua casa e vê uma imagem do deserto, explicando que ele sempre será um fuzileiro, não importando quantos anos passem ou o que aconteça daqui pra frente. Fala galera, o que você faria se tivesse que lutar em uma guerra? Você acha que seria capaz de ser um sniper? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.